Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que vão participar desse curso, né? Na realidade, ele está sendo gravado para a CIL de Limeira e o nosso curso, ele é a hora de investir, né? Essa é a principal dúvida aí que vocês têm. E hoje eu trouxe aqui um bate-papo, um curso, um treinamento, chame como você desejar, mas o que eu trouxe mesmo foi conhecimento, para que você que é iniciante ou você que às vezes quer que sua mãe ou seu pai entenda um pouquinho mais, para você justamente mostrar esse vídeo para eles, né, que é sobre investimento, tá? Por que é a hora de investir? O tema da pandemia, ele nos mostrou, assim, de uma forma muito dura, por que nós temos que ter a nossa reserva de emergência e o porquê que nós temos que pensar em investir o nosso dinheiro. Então, foi de uma forma extremamente dolorosa para quem não tem o hábito de guardar dinheiro, né? E então eu vou trazer aqui para vocês todas as informações sobre investir e eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Eu acho que o passo inicial é a parte do orçamento. Muita gente tem dúvida se é a hora de investir ou não, mas na realidade a minha principal dúvida hoje é se você sabe qual é o seu orçamento. Então, pessoal, como que eu vou fazer em relação ao orçamento? Faço no Excel, faço no PowerPoint, faço num aplicativo, faço um caderno. Gente, você tem que fazer da melhor forma. Às vezes eu passo por uma pessoa fazendo Excel, mas ela tem mais facilidade em fazer anotação à mão, né? De forma manual, num caderno. Ou às vezes ela quer fazer no computador, no Excel. Bom, escolha a sua melhor forma e vamos fazer a parte do orçamento. O que significa investimentos de 10 a 20%, que é o PMS, Patrimônio Mínimo Sustentável? Significa que você tem que guardar de 3 a 6 meses o valor que hoje é a sua despesa fixa mensalmente, né? Como assim, Dani? Vamos lá. Se você for somar água, luz, telefone, plano médico, comida, né, que é a nossa compra, escola, faculdade, quanto que você gasta hoje no mês? Eu gasto R$2.000, Dani. Ok. Então, você tem que ter de 3 a 6 meses guardado na sua conta. E nós vamos falar aqui de investimentos que realmente são investimentos de renda fixa, são mais seguros, por quê? Vamos supor que você nunca guardou dinheiro e você tem R$1.000. Você fala assim pra mim, não, Dani, mas eu quero investir na bolsa, porque na bolsa dá mais dinheiro, né? Lá eu vou ter uma possibilidade de ganho um pouco maior. Realmente, mas lá você também vai ter uma possibilidade de perder mais. Por quê? Porque se você não sabe investir, se você não começou a investir, a bolsa de valores não é para iniciante, né? A bolsa de valores é para um pessoal que já começou a investir, que conhece um pouquinho mais. Então, vamos falar principalmente da parte do orçamento. O que eu trouxe aqui principalmente anotado? Vamos lá. Habitação, alimentação, transporte, saúde, educação, lazer e investimentos por último. Então, o que eu gostaria de passar para você? Uma missão, né? Hoje você consegue guardar 10% do que você ganha para você investir? Dani, eu não consigo guardar. Então, você ainda precisa identificar o seu orçamento, anotar os seus gastos e suas despesas, para depois nós falarmos então de investimento. A questão aqui na relação de investimento de iniciante, para quem realmente já investe, é que você precisa começar a investir. Por quê? Lá na frente nós vamos falar um pouquinho de aposentadoria. Mas a pandemia, a crise, uma guerra, ela mostra para nós o quê? Aqueles que possuem dinheiro guardado, principalmente para o básico, eles sofrem menos, têm menos problemas psicológicos, por exemplo, e também os transtornos que nos causam, né? Vamos supor que você tivesse lá R$10.000 guardados na sua poupança ou no seu banco. Durante todo esse processo de pandemia, que muita gente perdeu o emprego, ficou sem trabalhar, se você tem o dinheiro para o básico, que é água, energia, comida, saúde, você não fica tão desesperado, né? Então, o orçamento, ele vem para isso. E a parte nossa da psicologia mostra o quê? Toda vez que nós recebemos, nós devemos nos pagar primeiro. Como assim, Dani? Vamos supor que você ganha R$1.000. O ideal era que você pegasse de 5 a 10% do valor e pagasse-se, né? Ou seja,
guardar 50 ou 100 reais para se pagar. Por quê, gente? Porque nós não temos esse hábito, né? Nós recebemos o dinheiro e distribuímos o dinheiro sem fazer, então, o pagamento para nós mesmos, né? Então, essa parte do orçamento, o que é? Um raio-x, um exame que você tem que fazer da sua saúde financeira para você identificar aonde que você tá. Ah, hoje eu gasto mais do que eu ganho. Ah, hoje eu gasto menos do que eu ganho. Nossa, hoje tá no 0 a 0. Exatamente os 1.000 que eu ganho são os 1.000 que eu gasto. Então, vocês precisam ter clareza hoje da sua situação financeira e econômica, para que a gente possa, de fato, levar mais para frente aí essa questão dos investimentos. Então, primeiro passo é de diagnóstico realmente do seu orçamento, é anotar. Dani, eu não uso o Excel, faz a mão. Dani, eu uso Excel, Dani, eu não uso nenhum dos dois, uso um aplicativo, né? Mas faça, pega uma folha, um rascunho e anote o seu orçamento. Porque se você não enxergar para onde vai o seu dinheiro, como é que você vai controlar? Não tem como controlar, né? O próximo passo, gente, é despesas de orçamento, né? Quem aí já passou pela tentação de guardar um pouquinho de dinheiro e daí vem aquele carro maravilhoso que lançou, que você sempre quis, vem um apartamento na planta que você sempre desejou, aquela roupa que você tanto queria comprar tá com desconto e você lembra que você tem dinheiro na conta. E agora, eu uso meu dinheiro para despesas ou eu uso para orçamento? Então vamos lá, gente, isso é muito interessante de se ver, porque você precisa ter o seu dinheiro guardado e a sua reserva justamente para isso. Se você separou lá o seu dinheiro, por exemplo, 6.000 reais, e você sabe que aquilo é uma emergência, o que é uma emergência? Comprar uma roupa nova? Depende, né? Se for, às vezes, um uniforme numa empresa que você começou a trabalhar, aí é uma emergência. Agora, uma roupa da moda que acabou de sair, você não tem aquela urgência de comprar, então pese na balança o que realmente você deve ou não gastar o seu dinheiro. Por quê? Porque toda vez que nós temos um dinheiro guardado, que nós vamos investir ele, né, a sua reserva principalmente, você vai ficar mais confortável, mais saudável, né, na parte emocional. E o dinheiro, ele atrapalha aí muito, né? Todos os pilares da nossa vida. Vamos para o próximo. Investir e liberdade financeira, né? No YouTube fala-se muito dos YouTubers, principalmente que são os influencers, que falam tanto sobre a liberdade financeira, mas nenhum deles realmente explica o que é a liberdade financeira. E muitos deles vendem ilusão. Começa com 100 reais e vamos ficar com 1 milhão de reais. Não, gente. Você tem que entender o seguinte, investir é algo a mais, né? Você vai investir o seu dinheiro para você ter algo a mais, mas quem realmente vai te dar dinheiro é o seu trabalho. Qual que é o seu dom? Ah, o meu dom é fazer doce. Ah, o meu dom é fazer pão. Ah, o meu dom é costurar. Ah, o meu dom é ser gerente de loja. Ok. Isso é a sua liberdade financeira, é você fazer dinheiro com aquilo que é o seu dom, né? Aquilo que você gosta de fazer. E investimento é algo à parte. A não ser que você fale para mim, Dani, mas eu amo interpretar o gráfico das ações, o gráfico das empresas, os demonstrativos e os gráficos da bolsa. Ok, então daí você quer uma profissão no mercado financeiro, mas 99% não é isso. Muitas vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, então ela tem que fazer o quê? Investir para longo prazo para ter uma liberdade financeira. Daqui 10 anos, onde você quer estar? Com quanto você quer ter de dinheiro na sua conta guardado, né? Quanto você realmente quer ter daqui 20 anos? Se eu te contasse toda essa história, que se você guardasse 100, 200 ou 500 por mês durante 10 ou 20 anos, você teria 1 milhão, você teria começado bem antes? Porque eu teria começado, né? Eu tentei por várias vezes acessar investimentos e que alguém me ensinasse e eu só fui aprender em 2015, né? De 2015 até 2020. Antes era totalmente inacessível a informação. As pessoas só tinham atendimento private em corretoras. Então ninguém tinha as informações que hoje está tão fácil na internet, né? Então, quando a gente fala de investir em liberdade financeira para a sua aposentadoria, o que eu estou querendo dizer para vocês? Gente, foquem no fazer aporte mensal. O que é isso? Se
você ganha R$1.000, tenta guardar 100. Se você ganha 2.000, tenta guardar 200. Sempre tenta aumentar esse aporte. Por quê? A partir do momento que você guarda mensalmente e faz aporte mensalmente, lá na frente você vai ter um montante maior, onde você vai poder trabalhar menos, onde você vai poder decidir se você realmente vai aposentar, onde você talvez não queira mais trabalhar como empregado e queira abrir o próprio negócio, mas você precisa ter um dinheiro, correto? Isso tudo está atrelado à liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É você ter uma certa quantia na sua conta e você dormir tranquilamente, sabendo que aquele dinheiro dá para você, durante alguns anos, ficar tranquilo. E aí você vai trabalhando e conseguindo mais dinheiro e guardar mais dinheiro ainda, né? Eu, principalmente, sou da época dos anos 80 e eu tenho certeza que a minha geração não vai se aposentar, né? E o meu filho, ele é mais novo ainda, então provavelmente ele também não vai se aposentar. Então você vai ter que contar com a sorte ou com um planejamento financeiro. Eu prefiro contar com um planejamento financeiro com as decisões que eu vou tomar agora. Então, isso fica para você pensar aí no que você realmente deseja para o seu futuro financeiro. Quando nós falamos de aposentadoria, vocês já pararam para pensar quem realmente banca hoje a aposentadoria? Por exemplo, vamos lá, você já parou para pensar que a sua mãe, o seu pai, o seu avô e a sua avó recebem a aposentadoria porque nós pagamos os nossos impostos? As empresas hoje em dia pagam seus impostos em dia. Então, isso faz com que o INSS tenha dinheiro para pagar os aposentados? E eu te pergunto, será que daqui 20 anos o INSS vai conseguir pagar todo mundo que irá se aposentar? Vamos lá, pensa comigo, como que nós estamos em relação à tecnologia? Quantos anos você acha que você vai viver? Até os 100 anos? E imagina se você se aposentar com 60 anos. Você acha que o INSS vai conseguir te bancar durante mais 40 anos? Então, isso fica para você como reflexão, né? Você vai investir não só para você ter mais dinheiro, mas você vai investir com o objetivo realmente de se aposentar. Quando eu chegar nos meus 60 anos, que provavelmente eu estaria um pouco mais debilitado, eu não vou querer trabalhar o tanto que eu trabalho hoje, então de fato eu vou me aposentar. É isso geralmente que você tem que ter em mente, né? Então a aposentadoria privada é isso. Ah, mas eu tenho uma previdência lá no banco. Isso não é a aposentadoria, né? Você precisa de um planejamento. Quanto que você quer ter daqui 10 ou 20 anos? Quanto que você acha que por mês você conseguiria sobreviver, tá? Então, na verdade, vocês precisam de um planejamento financeiro e não só fazer um investimento e largar ele lá, mas todo mês eu guardo R$200 por mês lá no banco. E quanto que você paga de taxa de administração? Quanto que rende? Ah, não faço a mínima ideia. Então, você não está cuidando do seu investimento, porque investir não é só isso. Não é só eu colocar o dinheiro lá e deixar lá. É você entender de fato que esse investimento ele é para longo prazo e entender de fato o que vai acontecer com ele ao longo dos anos, né? Aqui eu trouxe, inclusive, para vocês um dado muito interessante, né? Que é a quantidade de brasileiro que investe realmente em corretoras, né? Muita gente tem essa dúvida de qual é a diferença de banco e corretora. Eu vou explicar de uma forma bem simples. O banco, ele tem aqueles investimentos que tem na prateleira. Eu, por exemplo, já fui gerente de banco. Então, você oferece o que tem na sua prateleira. Geralmente são CDBs, a própria poupança ou fundos e até uma capitalização ou consórcio que não são investimentos, tá? Agora, se você coloca num CDB ou num fundo de investimento, você está colocando naquele que o banco possui e ponto final. Quando você vai para uma corretora é como se ela fosse um shopping financeiro. Então, ela tem todos os produtos de todos os bancos ao mesmo tempo. Exatamente. Então, vamos supor que você tem conta em 2 ou 3 bancos. Dentro da corretora, existem produtos desses bancos que você tem conta. E também existem produtos de outros bancos que você nunca ouviu falar, mas que são, sim, seguros, né? Principalmente se você for pegar um investimento que tem FGC, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, que é um seguro que ele protege até 250 mil por CPF e conglomerado. Então,
O que a corretora ela veio para transformar a nossa vida. Ela está ainda muito nova no Brasil, né? Ela tem alguns anos, mas que nós realmente temos acesso a corretoras foi de 2015 para cá. Só fazem 5 anos que o investidor, pessoa física, que é aquele investidor que quer colocar 30, 40 reais no tesouro, foi aberto de fato e que vocês tenham acesso hoje, tá? Ok, então vamos lá. 96% dos brasileiros investem em banco e 4% em corretora. E por que nos Estados Unidos é 98 ou 99% em corretora e 2% em banco? Porque nós não aprendemos ainda o que é investimento. Nós ainda não temos essa educação completamente incutida na população brasileira, né? Então nós estamos aí devagarinho, a passos de tartaruga. E hoje eu faço muito atendimento presencial, principalmente para a terceira idade, né? Então é gostoso até você explicar e eles falam, nossa, que legal, se eu soubesse disso antes, né? Então existem 3 gerações, né? Os mais novos, que são as crianças, os adolescentes e a meia-idade, que a gente chama que é de 30 a 40 anos, e a terceira idade, né? Então existem 3 fases aí que dá para vocês fazerem investimentos tranquilos e depende, claro, da sua idade, do seu perfil e do seu planejamento. Então, olha que legal esses dados que eu estou mostrando para vocês, que nós temos ainda 96% da população para explorar e realmente ensinar a investir. Então, a diferença entre banco e corretora eu já expliquei, mas eu acho que vale a pena dar ênfase que existem alguns investimentos que eu vou falar aqui que possuem um FGC brasileiro, como poupança, CDB, LCI e LCA. São investimentos que nós emprestamos dinheiro para o banco usa esse dinheiro como ele desejar e ele nos paga um rendimento, correto? Ok. Então, quando nós falamos de banco e corretora, é justamente essa a diferença, né? Que nós, então, vamos lá no banco, emprestamos o dinheiro para ele e ele usa o dinheiro como ele quer. E a corretora, nós temos uma infinidade de bancos e nós escolhemos aonde a gente quer colocar. Ou se você tem assessoria, assim como os meus clientes que têm assessoria presencial, eu que escolho para os meus clientes, eu faço toda a assessoria para eles, né? Então, vamos supor que você escolheu lá, você tem R$1 milhão hoje, você fala assim para mim, Dani, meu dinheiro está todo no banco. Você sabia que se o banco quebrar, você não recebe, você recebe até 250 mil por CPF? Existe a regra de 1 milhão, que é exclusiva, mas geralmente é 250 mil por CPF conglomerado. Logo, se você tem R$1 milhão, o ideal seria que você colocasse em 4 bancos diferentes, que é o que eu faço para clientes hoje. Quando o cliente ele tem muito medo e ele quer colocar em investimentos de renda fixa que possuem o FGC, eu divido o valor que ele tem até 250 mil por investimento diferente e assim ele conta, além do investimento, a segurança. Ou seja, esse cliente meu, ele nunca vai ter medo, né? Ele sempre vai dormir tranquilo, sabe que independente de crise ou pandemia, tem o FGC. Então isso é bem legal para vocês entenderem. A escada de risco, eu gosto muito de explicar ela, porque para vocês entenderem como funciona, né? A gente nunca ouviu falar assim de tantos investimentos, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos como que ela funciona. Ó, vamos lá, quando a gente fala da escada de risco, nós começamos então aqui pelo tesouro, e também por investimentos que são pré-fixados ou até mesmo IPCA. Então, o tesouro, ele tem vários tipos, né? Mas o mais conhecido é o Tesouro Selic, que é aquele que a gente coloca o nosso fluxo de caixa ou até mesmo a nossa reserva de emergência. Depois do tesouro vem o CDB, LCI e LCA, que é onde nós emprestamos o dinheiro para o banco e ele nos paga um rendimento. Depois vem fundos de renda fixa, debêntures, CRI, CRA e COI, fundos multimercado, fundos imobiliários, ações, negócio próprio, derivativos e criptomoedas. O que eu quero que você aprenda com essa escada de risco? Se você é um perfil conservador e tem muito medo, você tem que ficar nos primeiros degraus, correto? Tesouro, CDB, LCI, LCA, fundo, certo? Agora, se você é um perfil mais moderado, do meio da escada, e se você é um perfil agressiva, no topo da escada, tá? Então, essa escada de risco, principalmente o que eu gosto de frisar bastante aqui, é o negócio próprio. Nós temos tanto medo de investir, por exemplo, em corretora, ou até mesmo de investir em ações, mas nós não percebemos que o negócio
próprio, ele é um investimento que ele é considerado altíssimo risco, né? Olha onde ele está depois de ações, né? Então, o negócio próprio, ele é considerado um investimento de altíssimo risco. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre garantia e segurança, que o pessoal sempre me questiona muito e eu gostaria muito de dar essa dica para vocês. Por quê? Porque essa dica ela vale ouro, né? Aí como tá a barrinha de ouro é porque ela vale ouro. Vamos lá. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele sempre vai garantir até 250 mil por CPF por conglomerado. Ou seja, se você tem poupança, CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCI, LCA, letras de crédito do mercado imobiliário e do agronegócio, que são os mais conhecidos, tá? Inclusive tem corretor e tem no seu banco também. Eles possuem o FGC brasileiro. Então, você pode investir nesses que eu acabei de mencionar tranquilamente. Por quê? Porque você investe e fica tranquilo. Dani, mas o Tesouro não tem FGC? Não tem. Por quê? A garantia do Tesouro é soberana. Logo, ele não conta com FGC. Então, um resumo bem simples. Teria que quebrar todos os bancos para depois quebrar o Tesouro. Por isso que ele não tem FGC, né? Porque ele é soberano. Então, você quer investir e você quer colocar, por exemplo, no Tesouro, na escada de risco, ele é o primeiro lugar, onde o risco dele é quase nulo, né? Então, você pode investir tranquilamente no Tesouro ou em CDB, LCI, LCA, tranquilamente, que ambos possuem FGC. Isso é legal até porque às vezes você entrou lá na corretora e viu o nome de um CDB que você nunca ouviu falar, foi pesquisar, o banco não é do estado de São Paulo, é de Minas ou é do Paraná, e você fala, nossa, eu nunca ouvi falar, e agora? Você pode entrar no site do FGC e pesquisar o nome desse banco, se ele realmente é coberto pelo FGC brasileiro ou não. Está coberto? Podem investir tranquilamente. E o mais legal de tudo, antigamente os CDBs, eles eram acima de 10 mil reais. E agora geralmente o CDB é com R$1.000. Então isso é bem legal para vocês, tá? Renda variável não possui FGC, isso é uma observação muito boa, por quê? Porque ações não contam, e fundo imobiliário também não, e todos os outros investimentos da grade de renda variável, e muito bem lembrado que a previdência também não tem FGC. Por exemplo, se você tem uma previdência lá no seu banco ou na corretora, saiba que não tem FGC brasileiro, tá? Ou seja, se o banco quebrar, você perde o seu dinheiro. Pois é. Você achando que estava todo seguro na previdência do banco e não está. Vamos para o próximo, que eu sempre falo, né? Que eu sou a médica do dinheiro e principalmente onde eu gosto de frisar bastante a parte dos investimentos, que eu gosto sempre de mencionar. Quando o cliente ele vai iniciar os investimentos, ele não conhece muito e ele quer que eu explique para ele de uma forma bem simples. Então, digamos que eu sou a médica do dinheiro, onde eu prescrevo para vocês o medicamento, e vocês são o paciente, que vocês leem, tomam nota daquilo que foi passado e escolhem aquele que realmente é melhor e faz parte do seu perfil. Vamos lá, poupança. Por que fala-se que poupança não é um investimento e não é bom? Primeiro, porque se você sacar antes, você perde o rendimento. Segundo, que ele paga 70% da Selic. Se hoje está 0,16 o CDI e o Selic, que são espelhos, você vai ganhar na poupança 0,12. Isso vai dar 1,4 ao ano. Logo, um cliente que tem, por exemplo, R$1 milhão, ele vai ganhar só R$1.200 por mês na poupança. E isso é muito ruim. Mas, Dani, a renda fixa não paga 1%? Pagava, né? Antigamente. A gente perdeu essa 1% e hoje não existe mais. LCI e LCA são letras de crédito onde o banco emite para a rama imobiliária ou agronegócio. Nós emprestamos o dinheiro para o banco que ele usa única e exclusivamente para este fim. CDB, Certificado de Depósito Bancário, onde nós emprestamos o dinheiro para o banco, ele usa e eles nos devolvem. E aqui eu gosto de fazer uma observação muito boa, por quê? Porque o banco empresta 7% ao mês e ele paga para nós 0,12 na poupança, né? Ou seja, ele fica com 6,88, isso é o conhecido spread, que você já deve ter ouvido falar e não entendia nada. Olha o quanto que o banqueiro ele fica, né? Essa diferença é muito gritante, né? Mas isso é para você refletir realmente o quanto a gente
paga de empréstimo para o banco e o quanto a gente ganha quando a gente empresta o nosso próprio dinheiro para o banco. Por isso que muita gente migra para a renda variável. A renda variável ela pode te dar mais retorno? Claro que pode, retornos maravilhosos, mas tem um risco e tem um perigo. É onde eu gosto sempre de frisar que se você quer ir para esse mercado, estude. Você pode ter um assessor que cuida da sua carteira, mas faz toda a diferença quando você entende pelo menos o básico desse mercado, tá? Para você não perder dinheiro. E o Tesouro Direto, né? Muita gente me pergunta por que tem que abrir conta em corretora e por que não tem no banco o Tesouro? Porque o Tesouro, ele é distribuído através de corretoras. Então, para você ter acesso, você tem que ter conta numa corretora. E hoje tem um monte de corretora no mercado que é totalmente gratuito, não tem tarifa nenhuma. E existe banco digital também que não tem tarifa nenhuma. Então, vamos supor que você tem conta no banco digital e você abre conta. Eu, por exemplo, gosto muito do Banco Inter e tenho no Nubank também. Vamos supor que você abriu conta no banco digital e você abriu conta em uma corretora que é custo zero para investir no Tesouro. Aí você manda o seu dinheiro para a corretora para você investir lá, porque no banco não consegue fazer investimento no Tesouro, tá? Então isso é bem legal. Nossa, mas dá trabalho. No primeiro mês talvez, mas no segundo você já está acostumado. Aqui eu gosto muito de explicar, por exemplo, a parte dos investimentos, né? A parte do perfil, porque muita gente não entende a parte do perfil, se vai fazer parte do perfil dela ou não. O azulzinho, que é o investimento conservador, né? E o verdinho também é conservador, é aquele cliente que está entrando no mercado e não entende muito, é aquele cliente que tem pavor de perder dinheiro, tem muito medo. Então ele vai fazer investimentos em renda fixa, pós-fixado, pré-fixado ou até mesmo atrelados à inflação, que é a sigla IPCA. E no Tesouro também tem. O pós é a Selic, o pré é pré mesmo e a inflação é Tesouro IPCA. Então olha que legal, você já está se familiarizando com as siglas, certo? Multimercado já está em laranja, por quê? Porque para investidor que é moderado. E o vermelho, que é renda variável, é para perfil agressivo. Então, dentro do mercado de renda variável, nós temos ações, fundos imobiliários, derivativos, opções. Tem 1 milhão, né, de infinidades de investimentos em renda variável, mas o mais conhecido de todos são ações e fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele oscila bem menos do que ações e eles pagam bons dividendos. Mas você tem que dar uma pesquisada antes para você não se perder, tá bom? E eu acho super legal, na minha opinião, por mais que você seja um investidor conservador, você sim colocar uma partezinha do seu valor lá na renda variável. Dani, eu morro de medo de colocar em renda variável, então compra uma ETF. O que é uma ETF? É um pacotinho onde tem como se fosse um pacotinho das ações mais vendidas da Bolsa de Valores. Ele chama BOVA11, por exemplo, não é recomendação de compra, eu estou explicando para vocês o que é uma ETF, porque existem várias ETFs. Para você ter acesso a isso, você vai no site da B3, digita lá ETF, vai aparecer a listinha. Mas eu vou explicar o BOVA11, que é o mais fácil de explicar para vocês, que é o que eu tenho. Então, o BOVA11 ele é um pacotinho onde tem 64 ações mais comercializadas na Bolsa, agora pode ser que tenha algumas mudanças, e esse ETF ele não vai oscilar muito. A bolsa sobe, ele sobe. A bolsa cai, ele cai. As ações valorizam, ele valoriza. As ações desvalorizam, ele desvaloriza. Como nós temos uma tendência onde provavelmente a nossa bolsa ela volte, né, como ela estava, 120 mil pontos, tudo muito lindo, ainda caiu para 100, é um investimento que se você colocar 100 reais lá, você ficar olhando e falar, não oscilou tanto, gostei. Coloca mais 100. Né? Mas isso vai do seu perfil. Se você morre de medo de perder dinheiro, renda variável não é para você, tá? Eu particularmente gosto muito de ações. E se você quiser, tem muito material gratuito na internet. Não compre ou invista coisas que você não faz a mínima ideia do que é. Vamos supor, se tem uma empresa que você gosta muito e você quer investir, vai lá e compra uma ação fracionada. Ah, eu gosto da empresa X. Custa 20 reais uma ação. Eu vou comprar uma ação de 20 reais, porque vai que ela, né, eu gosto e não fico com tanto medo assim. Então, isso é legal, porque eu acho que a gente tem mais medo
e ganhando 0,12 na poupança, realmente às vezes compensa você pegar um pedacinho ali, 2%, 3%, coloca na renda variável e ver se realmente vai funcionar para você. Se aquele sobe e desce, não vai te deixar mal ou desconfortável, e você sempre invista, claro, em investimentos que você leu sobre eles e entendeu pelo menos o básico, tá bom? Vamos então para a tela do tesouro que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho super legal. Muita gente não faz a mínima ideia de onde encontrar, né? Quando você entra lá na sua corretora, tá bem, às vezes a informação não tá muito clara. Se você digitar no Google Tesouro Direto e você entrar dentro das cotações, você vai ver esse gráfico aqui. Então, olha que legal, quando a gente entra aqui, ó, você vê, por exemplo, que o Tesouro, por exemplo, pré-fixado, ele tá com R$ 36,40 para você começar a investir, né? Ele vai pagar para você 4,12 ao ano. E no caso, se você for, por exemplo, para o Tesouro Selic, ele tá R$ 106,76. E se você for, por exemplo, para um Tesouro IPCA 2026, ele está R$ 57,39. O que significa isso? Que para você comprar uma fração de 0,01 do Tesouro, você precisa desse valor aqui. Dani, se for investimento para fluxo de caixa, Tesouro Selic. Se for investimento para daqui a 3 anos, Tesouro pré-fixado. Se for investimento para aposentadoria no lugar de uma previdência, por exemplo, Tesouro IPCA. Posso fazer 2 tesouros diferentes? Pode fazer até 3, pode fazer todos eles, né? Então isso é bem legal porque deixa vocês totalmente à vontade e vocês podem investir com pouco. O Tesouro Selic mesmo, se você investir o seu dinheiro e você precisar sacar, o dinheiro é liberado no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, depende do horário, tá? Então, vamos aqui para nosso próximo, onde eu fiz, por exemplo, uma simulação para vocês entenderem. Eu coloquei aqui aporte mensal de R$100 por mês, até o resgate, que seria janeiro de 2023, quanto que vocês teriam aproximado. Então, notem que existe o gráfico do Tesouro, da poupança, do CDB, LC, LCA e fundo, né? Lembrando que essa cotação, ela está levando em consideração os valores de hoje. Logo, se o Tesouro, ou a Selic, ou o CDI subir, esses investimentos vão subir também, tá bom? Então, quanto que eu teria em 2023, Dani? Com R$100 por mês, R$3.045. Líquido, né, descontando o imposto de renda a pagar, 3.011. E olha o próximo, que legal. Esse daqui, ó, eu simulei para vocês R$500 por mês, se você investir. E detalhe, esse tesouro, ele também vence em janeiro de 2023. Então, olha que legal, se você tivesse R$500 por mês para investir até janeiro de 2023, você sacaria então um valor de R$15.000. E muitas vezes você quer guardar o seu dinheiro para dar de entrada, ou para você comprar um apartamento, ou para você fazer um intercâmbio, ou porque você realmente quer guardar dinheiro e você quer saber daqui 50 anos quanto que você vai ter dinheiro guardado, ou, digo mais, às vezes você quer investir para o seu filho, para sua filha, e às vezes você é da terceira idade, você já está aposentado, está recebendo sua aposentadoria, e daí você vai lá no seu banco, né, conferir os investimentos e de repente fazem uma previdência com todo o seu dinheiro, aonde você vai ganhar um rendimento de 3 a 4% ao ano, vai pagar 5% ao ano para o banco administrar, e isso não faz sentido nenhum, porque você está pagando para o banco administrar um dinheiro que vai te dar um retorno às vezes negativo, né? Então, para quem é um pouquinho aí da terceira idade, não faz sentido colocar, por exemplo, investimentos que possuem taxas, né? Se você tem um valor menor e esse valor que você vai fazer é uma reserva ou é a construção do seu patrimônio, você tem que dar preferência para investimentos que você não vai pagar nada de taxa. Isso é Tesouro, CDB, LCI e LCA. São os investimentos que você não vai ter custo para nada. Dani, e se eu for colocar em renda variável? Se você é um iniciante, se você quer começar, procure, por exemplo, corretoras que o custo é zero. Por quê? Porque daí você também não gasta para comprar e para vender as suas ações ou até mesmo os seus fundos imobiliários, tá bom? Então, eu espero que eu tenha
esclarecido bastante o mercado para vocês, principalmente sobre a hora de investir, né? E eu gostaria muito de falar para vocês que a abertura de uma conta, por exemplo, em corretor ou até banco digital, para que vocês não paguem tarifa, é totalmente online. Então, se você entrar, por exemplo, no aplicativo do banco, no aplicativo de uma corretora, você baixa o aplicativo e você faz o passo a passo. Então, você digita seu nome, seu endereço, tira foto do seu documento, tira foto de você mesmo, seus dados vão para uma análise para aprovação e depois de pronto vem para você o login e senha para você receber. Lembrando que a corretora só recebe TED da mesma titularidade, ou seja, tem que ser de CPF para mesmo CPF, tá? Não adianta colocar CPF diferente. Então, eu, Daniela, não consigo mandar, por exemplo, para conta do meu esposo, porque são CPFs diferentes, tá? Então, isso é bem legal, por quê? Porque se você tem dinheiro e o seu namorado ou seu esposo tem dinheiro, ou o seu filho, você tem que abrir uma conta para cada um deles, para ficar tudo dividido e o dinheiro não voltar, tá bom? Então, eu espero que eu tenha explicado bastante. Eu gosto de frisar bastante a parte do tesouro, porque quando a gente vai buscar explicação é tudo muito complexo, né? Mas é tudo muito simples, é bem legal. E eu acho super válido, porque CDB, LCI, LCA, entre outros, às vezes o mínimo para entrar é R$1.000. E o Tesouro não. Vocês viram ali que tem cotações de R$36, tem cotação de 50 e pouco e tem alguns de 106. Então, dá ali para R$100 por mês você colocar no Tesouro tranquilamente, tá bom? Esse vídeo ele vai ficar salvo e o que vocês tiverem de dúvida podem depois mandar aqui para mim. Eu vi que tem um pessoal no chat online, só para avisar vocês que eu fiz essa live, mas na verdade ela vai ficar gravada, tá bom? Se vocês tiverem de dúvida, pode colocar aqui depois. E lá no Instagram, eu vou colocar aqui na legenda do vídeo como que eu estou, no Instagram e no LinkedIn, tá bom? Até a nossa